Seguindo aqui, vamos conversar agora com o doutor em História da Cultura e também professor de Relações Internacionais da FAAP, o Igor Alves, sobre a expectativa para esse segundo dia de conclave. Aliás, o professor estava conosco ali na Praça de São Pedro ontem, ali junto das alunas. Desejo ao senhor, professor, um bom dia daqui do Brasil, boa madrugada. E a pergunta, antes de mais nada, antes da gente mergulhar nesse universo do conclave, é como é que está sendo essa experiência? Acredito que uma experiência mágica, né? Os olhinhos, não só do senhor, mas das alunas, estavam brilhando ali, participando de todo esse momento. Bom dia. Boa madrugada aí para vocês, Renan, e todos que estão acompanhando a CNN Brasil. Olha, Renan, tem sido de fato uma experiência muito impactante. Estamos vivenciando a história acontecendo, né? E tanto para mim quanto para as minhas alunas da FAAP que estão aqui comigo, tem sido realmente uma oportunidade de ver de perto esse grande acontecimento, do tempo que a gente está vivendo. Eu já tinha vivido algo parecido, imagino que já esteve em outras oportunidades na Capela Sistina, já esteve ali na Praça de São Pedro, na Basílica, mas o senhor já vivenciou algo histórico como esse, a escolha de um novo pontífice? Não, nessa magnitude, não. É a primeira vez. Todas as outras foram da televisão, de Aham. casa, né? E então é a primeira vez que, de fato, em loco, eu acompanho aqui o conclave sendo realizado, a expectativa da chaminé. E é muito interessante porque Roma, de fato, para, né? A Praça de São Pedro é tomada por fiéis, por turistas, por curiosos, pela imprensa. É muita gente, realmente é muito impressionante. É isso que eu queria saber do senhor, um olhar de quem esteve lá ontem, de quem está circulando pelas ruas de Roma, da cidade do Vaticano. Como é que está o clima aí da cidade? Há essa conversa em cada esquina que você passa e as pessoas comentando, será que já tem a escolha do novo Papa? Porque eu acredito que Roma e a cidade do Vaticano, de fato, estão respirando nesse momento essa escolha, né? A cor da fumaça ali deve ser um assunto que você toma café da manhã, o pessoal deve estar conversando. Vai ali almoçar, o pessoal está falando. Vai pelas ruas, o pessoal está comentando. Eu acho que Roma e a cidade do Vaticano estão respirando nesse momento a escolha do novo pontífice. É bem por aí mesmo, viu, Renan? Inclusive, tem um aspecto, o fato de ser ano de jubileu aqui, Hum. em Roma, né, faz com que a gente tenha uma quantidade imensa de peregrinos que estão chegando a todo momento. Ontem, um pouquinho para a hora do almoço, mais ou menos, eu decidi sair um pouquinho por Roma e você vê grupos e mais grupos de tudo quanto é lugar do mundo chegando em peregrinação, indo para a Praça de São Pedro, fazendo a visita à Basílica. E mais para o fim do dia, aí é quando as pessoas que moram aqui de Roma saem dos trabalhos, né? Elas não voltam para casa, elas vão direto para a Praça de São Pedro, né? Para acompanhar, porque acaba virando realmente um evento para a cidade. Sim. Então, é muita gente, é muita gente mesmo. E os burburinhos, né? As conversas, quem vai ser o próximo Papa? A gente ouve muito as expectativas dos italianos em relação a, quem sabe, um próximo Papa italiano. Muito se fala, de fato, sobre o Pietro Parolin. Então, é muito interessante acompanhar de perto. É isso que eu queria também saber. Você mencionou um ponto interessante. Temos nesse momento, talvez, o conclave mais plural da história dos conclaves, né? Uma vez que temos aí diversas culturas, vários cardeais com entendimentos diferentes da igreja. Então, isso também traz para a gente a sensação de que vai ser uma votação difícil, justamente porque temos também 80 cardeais, ao menos, que foram nomeados pelo Francisco e que estão votando pela primeira vez, participando de um processo de conclave pela primeira vez, dada também essa pluralidade, né? Ou seja, existe muitos desejos de cada nação de que o novo Papa seja do seu país, mas eu imagino que na Itália também há aquele desejo de que o novo Papa volte a ser um italiano. E isso você tem ouvido bastante? Bastante, é verdade. Ontem, inclusive, eu estava conversando com a Priscila Yazbek.
e ela levantou esse número, né? São 70 países diferentes Sim. representados no Colégio Cardinalício. Ou seja, é um colégio realmente muito plural, muito diverso. Muitos, dos cardeais estão conhecendo os demais pela primeira vez. Isso pode, inclusive, fazer com que o conclave dure um pouquinho mais do que as nossas expectativas iniciais. Agora, tudo pode acontecer, né? Dentro, a gente está vendo a porta se fechando aí ontem, depois do Extra Omnis. Tudo pode acontecer, a gente não sabe que nesse momento passa na cabeça de cada um dos cardeais. A eleição, ela se dá de um jeito bastante fechado. Quem sabe ele já tem um nome um pouco mais consensual. Agora, realmente, a gente vê as pessoas abraçadas as suas bandeiras por aqui, torcendo por um papa do seu país de origem. Ontem eu conversei com um fotógrafo da imprensa italiana e perguntei isso, né? Qual que era a relação dos romanos, dos italianos com o Bergoglio e se eles queriam que tivesse um novo papa italiano, né? A resposta dele foi muito curiosa. Ele falou: Roma abraça a todos, né? Então, para esse repórter italiano, indifere a nacionalidade, pelo menos no primeiro momento, porque a figura do Sumo Pontífice ela é importante demais para a cidade de Roma, para a Itália como um todo, né? Agora, claro, acho que quando a gente for fazer uma medida da vontade dos italianos como um todo, eu imagino que a vontade seja, assim, de um novo Papa italiano. Mas é muito interessante, né? A gente está falando de um líder espiritual, mas, sobretudo, um chefe de Estado da cidade do Vaticano e que vai precisar ter uma boa articulação com o mundo inteiro. Então, independentemente da origem desse Papa, da nacionalidade desse Papa, ele é alguém que precisa, primeiro, liderar a Igreja Católica, né, para o bilhão de fiéis espalhados pelo mundo, trazer novos fiéis para dentro da igreja, então essa é uma responsabilidade grande, e ser um bom diplomata. Então, tudo isso vai muito além, né, professor, e o senhor pode nos explicar muito melhor do que a nacionalidade de um papa. Ele precisa ter vários requisitos, né, interessantes, ser um bom articulador. Então, isso muda um pouquinho também de nacionalidade por nacionalidade. Sabemos muito bem que o Bergoglio, ou seja, o Francisco, era argentino, super carismático. A cultura europeia traz ali alguns papas um pouco mais fechados, reservados, né, de algumas nacionalidades, mas isso também não é uma regra. Sabemos muito bem que alguns possíveis candidatos, como o Parolin, é um italiano, é carismático, é europeu. Então, assim, não tem muita regra. O importante é que ele execute a função dele como líder da igreja, como líder espiritual e como um diplomata da melhor maneira. Então, acho que essa explanaçãozinha minha vai muito além também e vai de encontro com a resposta desse romano, desse colega italiano que você conversou. Exatamente, Renan. Acho que essa sua análise ela é perfeita. Acrescento apenas mais duas coisas em relação ao Parolin, que fazem com que ele seja visto aí pela imprensa e pela população geral como o nome mais óbvio, né? É o fato dele estar numa idade muito boa para ser Papa, ele está com 70 anos, digamos que é a idade ideal, e o fato também dele ser um extremo conhecedor da Cúria, né? Ele tem diálogos excelentes com a maior parte dos cardeais que compõem o Colégio Cardinalício, é tido como um bom ouvinte, então isso agrada, né? Agora, eu brinco assim que talvez o nome dele seja tão óbvio, mas tão óbvio que justamente isso inviabilize o seu papado, né? Porque cria-se sobre ele uma expectativa muito grande e existe uma tendência de preservar a figura também do cardeal, justamente porque é uma pressão muito grande. Imagina suceder o Papa Francisco, uma figura extremamente carismática, um reformista, que atraiu muitos fiéis, que, enfim, esteve também aí envolvido não polêmicas, mas em algumas críticas em relação à sua atuação com agendas políticas internacionais. Muitos líderes de Estado diziam que não cabia ao Papa procurar entrar em temas como o meio ambiente, como questão dos refugiados no mundo, né? Então, a expectativa desse novo Papa passa também
em como que esse novo Papa vai lidar com o legado deixado por Francisco. Eu tenho dito que a primeira imagem do Papa, do novo Papa, ali na varanda da Basílica de São Pedro, no momento em que ele se apresentar aos fiéis, vai falar muito sobre como será essa condução dele nos próximos anos da Igreja Católica. Mas ouvindo o senhor e conversando com uma série de especialistas ao longo desses dias de cobertura que a gente está mergulhado no conclave, todos foram unânimes em dizer que não dá mais para retroceder na igreja, ou seja, não dá para apagar o que foi feito, algumas reformas e alguns temas sensíveis tocados pelo Papa Francisco, então não tem como a gente deixar de acreditar que esse próximo sucessor, né, que o sucessor do Francisco vai ser alguém que siga na linha dele. Se vai ser carismático ou não, se vai ser um bom articulador ou não, isso é um pouco indiferente, mas eu acho que a maneira de atuar perante a igreja internamente e para fora, né, ali da cidade do Vaticano, tem que seguir muito a conduta do que foi feita e criada, produzida pelo Francisco. O senhor enxerga dessa forma? Enxergo, sim, inclusive, quando você disse, Renan, sobre a importância de um Papa que tem um bom perfil administrativo, né, isso é essencial. O que me parece é que realmente é improvável que a igreja, nesse momento, volte a um perfil papal conservador, né? Embora exista um número significativo de cardeais conservadores dentro desse conclave, que podem acabar freando a eleição de um papa similar ao Francisco, ou seja, de um perfil mais progressista, mais reformista. Daí que a tendência é que provavelmente seja um papa mais moderado, mais ao centro, que esteja disposto a manter algumas das reformas que foram feitas por Francisco, mas que também seja um papa capaz de ouvir e dialogar com essa ala mais conservadora da Igreja Católica, principalmente em assuntos que tangem a própria Igreja Católica, ou seja, assuntos que eventualmente foram levados até o limite, eu diria assim, pelo Papa Francisco. Professor, a última pergunta aqui para liberar o senhor. A gente está conectado com centenas de milhares de pessoas, não somente na nossa transmissão ao vivo aqui, né, pela TV, na CNN, nas mais variadas plataformas, mas eu fico aqui de olho no chat também no YouTube, professor, e tem várias perguntas que vão surgindo. Por isso que eu vou fazer uma para você. Sabemos muito bem dos principais candidatos, vários papas que estão saindo aí, né, despontando como favoritos, mas a pergunta que surgiu aqui é: Renan, será que o professor sabe? Pode ser que tenhamos um papa brasileiro? Já virou Copa do Mundo aqui no Brasil, professor. Pois é, ainda mais depois de um Papa argentino, a gente também quer o nosso, né? É, Olha, nesse momento é impossível da gente realmente saber, né? Tudo gira em torno de muitas especulações. Então, assim, possibilidade existe, né? Se nesse momento um cardeal brasileiro é favorito dentro do conclave, se teremos um papa brasileiro, aí eu não sei. Eu tendo a achar que é um pouco improvável, né? Agora, também, se acontecer, não é motivo para a gente ficar alegre, sim, mas surpreso, não, porque pela diversidade do colégio cardinalício, como a gente falou, né? Muitos nomes vão aparecendo de diferentes lugares do mundo, né? E pode ser, sim, que eventualmente um dos nossos cardeais brasileiros desponte como um bom nome para a condução da igreja nesse momento. Esse é o ponto-chave. Qual desses cardeais, neste momento, vai ser aquele que melhor demonstra capacidade administrativa para conduzir a igreja nos próximos anos após o legado do Papa Francisco? é por isso que a gente não vai tirar os olhares da chaminé que foi instalada na Capela Sistina, né, professor? Porque daqui a pouco eles já se reúnem para a primeira votação do dia. Teremos a segunda ainda pela manhã. Pode ser que saia o anúncio agora pela manhã, pessoal. Você que está com a gente na CNN. Depois, caso não ocorra esse anúncio, não haja um consenso, duas votações de tarde.
Eu conversei com o professor Igor Alves, que é doutor em História da Cultura, professor de Relações Internacionais da FAAP. Gentilmente está aqui conosco, nos ajudando a entender um pouquinho desse conclave, dessa mistura, né, de nacionalidades envolvendo tantos e tantos cardeais que estão ali, fechados, trancados, votando. Professor, desejo ao senhor uma boa quinta-feira, agradeço. Qualquer novidade aí, a gente vai conversando, vamos nos falando. E um abraço também para a turma que está com o senhor, né? São estudantes de relações internacionais que estão aí vivendo um momento tão importante, tão emblemático na carreira e na universidade, né? Um abraço, bom dia. Muito obrigado, Renan. Agora a gente está indo direto lá para a Praça de São Pedro para acompanhar também a chaminé. Um É forte isso. abraço a todos da CNN. Vê se toma um gelato por aí, que também não passar pela Itália e não tomar um gelato, né? Um sorvete ou então comer uma pizza, não está na Itália, né?